Bem, mais uma vez recebendo com muito prazer o Dr. Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça, jurista, alguém que está sempre nesse combate aí, como eu brinco, doutor Reale, o Deodoro da Fonseca só anunciou a 15 de novembro a República, porque até hoje ela não foi proclamada, né? Então, e o povo assistiu, bestificado, nada aconteceu. Nada aconteceu, é verdade. Nós estamos desde daquele 15 de novembro de 1889, numa sexta-feira, ainda vivendo essa situação. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. A primeira questão, essa notícia bem quente, assim, caliente aí, que tudo indica que seja verdadeiro, está na revista Época, no Estado de São Paulo, no portal UOL, de um possível uso, vamos colocar no condicional, da ABIN, que é a sucessora do SNI, só para lembrar os mais novos que nos acompanham, né? Do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, sob responsabilidade do general Heleno, e um caso que envolve também o célebre episódio das rachadinhas e do atual senador, então, deputado estadual Flávio Bolsonaro. Mais do que esse caso, doutor Reale, é mais uma reafirmação do uso de instituições do Estado para um projeto pessoal, né? Como é que o senhor analisa isso? Na verdade, é muito estranho que o presidente da República se valha de uma estrutura de defesa do Estado Democrático de Direito, que é todo um sistema de informação e de contra-informação estabelecido na República para a presidência da República, em favor da proteção criminal dos seus filhos. Ou seja, vai se dizer e vai se querer justificar que, como é o filho do presidente, isso deveria que ir para os órgãos de segurança, porque repercutem ou vai ter algum rebote em cima da figura do presidente da República. Mas a questão não é, de forma nenhuma, de segurança do país, e questões de práticas delituosas, eventualmente realizadas por seus familiares, que tenham efeito sobre a sua figura, não constituem questão de segurança. Ou seja, se torna inseguro saber que a estrutura estatal de proteção da República seja sendo usada para proteção particular de quem praticou crime pela simples circunstância de ser filho do presidente ou parente do presidente. Portanto, é realmente um desvio de finalidade a utilização desses organismos com esse fim. Né? E cria insegurança, saber que, afinal, o Estado vai estar a serviço dos familiares, até inviabilizando, possivelmente, a obtenção de provas. Né? É muito sério. Doutor Reale, nós, em certo momento, ocorreram uma série de manifestações por parte de aliados do presidente nos meses de março, abril, maio, até meados de junho. Geralmente eram nos finais de semana, em Brasília, especialmente. E quase todas as vezes o presidente esteve presente, né? Ou inclusive a cavalo, ou chegando de helicóptero. Foram momentos de muita tensão. Aí, em certo momento, houve a interrupção nesse processo. Alguns atribuem a prisão de Fabrício Queiroz, seu homem de confiança, amigo de mais de 3 décadas, e que chefiava, segundo alguns, a rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, lá no Rio de Janeiro. Mas, a partir de então, dizem alguns que houve um grande acordão, que seria um acordão com o Centrão. Porém, a situação no caso da saúde pública foi se agravando, até chegar a acontecimentos bem recentes, dessas últimas 2 semanas, mais especialmente dessa, em que a situação fica grave em relação à questão da vacina, papel da China. O presidente do Supremo Tribunal Federal falou, será que tudo vai ser resolvido aqui? Como é que o senhor analisa toda essa situação, esse imbróglio que envolve a morte já de 156 mil brasileiros e a questão da vacina, que significa criar condições de defesa dos outros 210 milhões de brasileiros frente à Covid-19? Olha, Vila, desde o início da luta contra o coronavírus, contra a Covid-19, o presidente se colocou como um obstáculo
Em momento nenhum ele facilitou, ele assumiu a responsabilidade. É curioso que a Congresso Nacional, em 7 de fevereiro, promulgou uma lei sancionada pelo presidente da República, estabelecendo medidas específicas para o combate a coronavírus, né? Foi uma lei em que se já estabelecia o reconhecimento de uma situação de emergência no país, logo no início, né? Inclusive estabelecendo a cooperação federativa e a participação dos estados e dos municípios, e atribuindo, inclusive, o poder de imposição de vacina, uma vacina obrigatória, mesmo que não aprovada pela Anvisa. Logo em seguida, o ministro Moro e o ministro Mandetta editaram uma portaria regulamentando a lei, especificando, então, esta divisão de tarefas entre União, Estado e município e atribuindo poderes aos estados e municípios para conduzir, em harmonia com o Ministério da Saúde, as medidas necessárias de precaução e de repressão também, inclusive com repressão, com imposição de multas ou até mesmo de limitação de liberdade daqueles que se arvorassem contra as medidas sanitárias fundamentais. Então, o presidente contraria os seus próprios atos. Ele vai contra aquilo que ele mesmo estabeleceu numa lei, que era a proteção da saúde. E essa lei regulamentada pelos 2 ministros obrigatoriamente competentes para isso, né, que era o ministro da Justiça e o ministro da Saúde. Então, o presidente conspirou o tempo todo, sabendo, porque ele promulgou essa lei com todas as medidas, já sabendo da gravidade disso no início de fevereiro. E ele vem conspirando, seja ridicularizando o uso da máscara, seja ridicularizando a própria doença, que amedronta e mata pessoas. É uma loteria, ninguém sabe quem vai pegar e qual vai ser a reação a ocorrer. Pode ser assintomático, pode ser de breve consequências e mínimas consequências, e pode ser também um problema respiratório que leva à morte. E ele disse, e daí? E ele se opôs à máscara. Portanto, é um contínuo. Não surpreenderia se ele assumisse agora a liderança do país e fosse um estadista, como são tantos outros, como o estadista da Nova Zelândia, como o primeiro-ministro e o presidente de Portugal, como o Macron na França, mas não. Ele é negacionista. Então, como ele negou a importância da doença, como ele negou a importância do uso de máscara e fez pouco do uso de máscara, como ele expôs a si e as pessoas que se aglomeravam com ele nessas reuniões contra o Estado Democrático de Direito, fazendo ataques ao Supremo e ao Congresso Nacional, ele agora é contra a vacina. Mas ele é contra a vacina porque a vacina pode vir com uma marca de um governo estadual, porque foi desenvolvida por São Paulo junto com a China. Mas ele não ataca São Paulo e vem atacar a China, sabendo que 80% dos medicamentos chineses, que houve um aumento de 80% de compra de medicamentos chineses. Então, se ele não gosta da China, se ele desconfia da ciência chinesa, vai desconfiar, então, né, da pólvora, da bússola, né? Um desbussolado não deve gostar de bússola, né? A bússola, a pólvora, o macarrão, não é? Sim. Então, invenções chinesas, né? Agora, dizer que é porque é chinês, então usa maliciosamente, tá? Da circunstância da China ser uma ditadura socialista, ele usa isto para acusar a China de produzir uma vacina que não deve ser confiável, quando a confiabilidade vem do reconhecimento da ciência e não de uma posição preconcebida ideológica. Portanto, ele vai inviabilizar que pessoas acreditem numa vacina que é uma vacina boa, que pode ser uma vacina boa, que está tendo já aprovação, a que menos efeitos colaterais apresenta, é a que está mais avançada.
Então, não importa que seja de onde for, da Namíbia, da China ou do Canadá, tanto faz. O que importa é que a vacina seja eficaz. Para quê? Para salvaguarda da população, para salvaguarda da saúde da população, e a obrigatoriedade também vem no sentido de que a limitação que se faz de alguém tomar uma vacina é muito pouco perto do benefício que traz à população, porque a pessoa não se vacina só para si, ele se vacina para si e para impedir que ele seja um transmissor da doença. Portanto, de interesse geral, de interesse público. Querer agora blasonar que é a favor da liberdade individual, do direito de ir e vir, e por isso não pode ter a vacina, é realmente uma farsa, é uma mentira. Então, nós estamos diante de alguém que viola os princípios constitucionais, ele viola a preservação dos direitos sociais, e dentre os direitos sociais, o direito da saúde, que está consagrado no artigo 7º da Constituição e no capítulo próprio da saúde na ordem social, e com isso ele pratica possivelmente um crime de responsabilidade, porque está lá estabelecido na Lei 1079 que é crime de responsabilidade vir a lesionar o exercício de direito social. E não há direito social que hoje mais se revele importante que a proteção da saúde. Então, nós estamos diante de um ser que é um exterminador, o exterminador do presente, não é o exterminador do futuro, ele já está exterminando o presente. Né? E o que mais me espanta é que não exista uma efetiva reação da classe política. A sociedade civil, através da imprensa, você mostrando o que o Mandrião faz todos os dias, ou outros jornalistas fazendo a crítica, se rebelam. A sociedade civil se rebela, mas a sociedade civil está desarticulada, ela está absolutamente multiplicada em entidades que não se unem, mas que precisam se unir. E na classe política, o que se ouve? Hoje mesmo, o presidente da Câmara veio a São Paulo para prestigiar o governador Dória e dizer que deve haver uma composição. Até quando vão passar a mão na cabeça do senhor Bolsonaro? Onde é que estão os pró-homens dessa nação? Onde estão os varões da República? Não é? Ninguém tem coragem de efetivamente tomar uma posição, de dizer alguma coisa com forma definitiva e com alto som e boa voz. Não tem. Então, nós estamos num vazio político. Infelizmente, estamos num vazio político, na falta de homens, como eu digo, homens, mulheres. Né? Aliás, a Tabata é uma das figuras mais importantes e que tem falado com mais veemência. É uma deputada importante, mas onde é que estão homens e mulheres desse país com vértebras? Ou somos todos invertebrados? Estamos deixando que o capitão nos domine e nos leve para lá e para cá, nesse samba, nesta dança macabra que o país está vivendo a cada dia. É isso que me espanta, sabe? Me desespera. Eu vivi com homens de grandeza como Ulisses, como Mário Covas, como Montoro, e sinto uma tristeza muito grande com tantos outros parlamentares dos diversos partidos na luta contra a ditadura, né? E não estou vendo aqui a presença desses homens de relevo na vida política brasileira de hoje. Não estou vendo. É uma pena. Doutor Reale, justamente sobre isso, que é uma indagação também que eu tenho, eu transfiro isso ao senhor, divido essa indagação com o senhor. O que está acontecendo conosco, né? Com tantos, não faltam crimes do presidente da República. O senhor lá atrás, inclusive, já faz no nosso canal aqui, já tinha até falado, olha, ele tinha que ser interditado, a expressão que o senhor usou em relação ao Bolsonaro. Os crimes são sucessivos. Puxa vida, agora nós estamos falando da vida, da saúde de milhões de brasileiros. Ele continua agora a posição do negacionismo em relação à questão da vacina e que vai ter efeitos terríveis aqui no Brasil. E não adianta o Supremo resolver essa questão porque politicamente eles vão incentivar a uma parte da população não vacinar. O Congresso não dá resposta, a sociedade civil
tem a pandemia, é verdade, mas a sociedade civil também parece que está amarrada. O senhor falou invertebrado, me lembrei do livro do Ortega y Gasset, Espanha Invertebrada, né? Invertebrado, Justamente, me lembrei disso agora. Será que nós somos um país invertebrado? Ou seja, onde estão as lideranças políticas? Aonde nós erramos nesse caminho que não há lideranças políticas num momento como esse? Como é que o senhor vê isso? Olha, houve um esgarçamento total da política, da confiança na política. Os partidos políticos se desfizeram no envolvimento na corrupção. O PT, que era um partido que tinha uma linha de pensamento e se firmou não só como representante dos trabalhadores, dos sindicatos, dos sindicalistas de metalúrgicos, mas tinha um respaldo na inteligência, não é? Tinha inteligência, tinha os pensadores do PT e tal. O PT virou um reduto do Lula e vive em função do Lula. Em vez de fazer a meia-culpa, do reconhecimento gravíssimo da corrupção que se espalhou, que se disseminou, foi uma corrupção sistêmica, né? Foi um aparelhamento do Estado, tomaram conta do Estado, traíram as suas propostas fundamentais, especialmente a da moralidade. Eu até brincava quando surgiu o PT, que era o UDN de macacão, né? Sabe? Numa palestra, inclusive, com o então secretário-geral do PT, que depois veio a ser o sociólogo, que veio a ser depois ministro da Cultura do Fernando Henrique. Agora. Então, ou seja, o PT se desfez. E os outros partidos? O PMDB virou uma colcha de retalhos desde a época da Constituinte, ele era uma colcha de retalhos com várias tendências e acabou se comprometendo gravemente na corrupção. Não é? Basta ver o que aconteceu com os governadores e com os líderes do PMDB, todos eles envolvidos na Lava Jato, e seja o Cunha, o Moreira Franco, o Gedel e assim por diante, e o Michel Temer, que tinha a chance de fazer um governo e foi se envolver, não deixou de se unir, de se separar dos seus amigos de bandidagem, no fundo. Né? Tinha tudo para fazer um governo de recondução da economia, porque a Dilma destroçou o país. Né? E nós estamos nas beiras, além de tudo, às beiras de uma crise fiscal, como aconteceu no governo Dilma. Então, os partidos foram se desfazendo. O PSDB também, a sua liderança maior era o nosso governador de Minas Gerais, e ele acabou candidato a presidente da República com 50 milhões de votos, também desapareceu envolvido em corrupção. Então, os partidos perderam o seu significado e o seu sentido, quando é que tiveram também efetivamente significado e sentido. Então, o que aconteceu foi a tomada do Estado pela ganância. Os partidos políticos foram meios por via dos quais as pessoas chegaram ao poder para benefício pessoal. Então, há um descrédito da sociedade imenso com relação à política. Foi essa visão apolítica que fez surgir o Bolsonaro, essa figura que não tem tradição política nenhuma, não é? Que era do baixo clero e um perverso que só falava a favor do Ustra, a favor de tortura, a favor de matar 30 mil e assim por diante, não é? Um outsider completo. Não é? Então, veja, a história política da Constituinte para cá é a história política da classe política, da sociedade política, dos partidos políticos que se desprestigiaram a si próprios pela desonestidade, pela ganância, pelo desejo de poder. Não é? Além do que, esse sistema do presidencialismo de coalizão viabilizou de forma perfeita a esse tipo de negociação. A política virou uma negociação de cargos, de dinheiros, não é? de
tomar conta absolutamente de todas as colocações importantes no Estado, né? O aparelhamento do Estado em todas as empresas estatais, nas agências. Foi tudo dominado. O PT também dominou tudo. E houve a corrupção. A corrupção uniu o PT com o PMDB. Né? Eram unidíssimos. Né? Sérgio Cabral, unidíssimo com Lula, figuras que se comprometeram com a corrupção. Então, nós estamos realmente com instituições quebradas, as instituições estão quebradas, estão sem força própria e sem pessoas que tenham condição de levar, porque todos os líderes foram consumidos. E, ao mesmo tempo, uma coisa curiosa nesse país é que os partidos políticos nunca tiveram efetivamente a capacidade de mobilização social. Não é? Fora o PMDB, o MDB com Ulisses, o Montoro, com o Mário e com outros, na época, na luta contra a ditadura, o que nós vimos foi que, na primeira eleição presidencial, logo após a Constituinte, os partidos foram derrotados. Tem que lembrar que foram para o segundo turno. Collor, um homem sem partido, caçador de marajás, com Lula que era não tenha medo de ser feliz, né? Com as lágrimas chorando do Chico Buarque, aquela coisa toda aquela beleza, aquele encantamento, foram os dois e foram derrotados. Ulisses, então, nem se fala. Né? Eu segui a campanha do Ulisses, como fui sempre muito ligado a ele, não fui para o PSDB de início para ficar com o Ulisses até o término da saga presidencial ulicista. Mário Covas, o PSDB, foi derrotado. Brizola foi derrotado com o PDT. Né? O Paulo Maluf derrotado com o então PSD, né? O PDS. O Aureliano Chaves derrotado com o PSL. Todos os partidos políticos foram derrotados. Então, quem ganha a eleição é o Collor, era um sem partido, né? Que depois vem a ser sucedido não pelo PSDB. Não foi o PSDB que ganhou a eleição, foi o condutor do Plano Real, que era o Fernando Henrique. Fernando Henrique foi eleito pelos seus méritos como condutor do Plano Real. E depois vem o Lula, que é a liderança sempre carismática, sempre a figura carismática do sujeito que vale mais que o partido, vale como mito, né? E que se segue, né? Aí do mito Bolsonaro. Então, realmente, eu creio que uma análise muito superficial, mas possível nessa nossa conversa, é de que não houve consolidação partidária, não houve consolidação da democracia. Né? Nós tivemos uma Constituição, mas o poder girou noutra esfera. O poder girou na esfera dos interesses pessoais, dos interesses políticos, dos interesses desonestos, e a desonestidade tomou conta da estrutura estatal. É isso que nós temos como retrato do país. E, sem dúvida nenhuma, o presidencialismo de coalizão facilitou, porque é um presidente que tem muita força, mas que, ao mesmo tempo, precisa cooptar deputados no varejo. Não existe deputados que são governistas e que vão votar com o governo, ocorra o que ocorrer, porque são partícipes da obra governamental. Não. A cada votação importante sai a busca de votos e a pescaria no varejo. E a pescaria no varejo significa pôr o anzol, que é o envelope de dinheiro entregue no Hotel Blue Tree de Brasília. E aí se faz, então, a maioria. A cada caso, uma maioria. A maioria varia de acordo com aqueles que foram comprados. Né? Então, o que aconteceu no Mensalão? Foi a compra de deputados. O PT disse: eu indico nomes do partido para ser ministro, mas ele só o cargo de ministro, cabeça. O secretário executivo para baixo é tudo do PT. Aí os deputados e o partido começavam a chiar.
não participavam do poder. E, bom, muito bem, não vamos entregar o aparelhamento de Estado para outro partido, mas como é que nós vamos conseguir maioria? Comprando. E essa é a democracia. É lamentável, é isso que gostou da democracia. Virou um market fish, mas virou realmente um mercado de peixe. Doutor Miguel Reale Júnior, muito obrigado por essa nossa conversa. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu sempre digo que o mês de novembro vai ser um mês aí decisivo, tem as eleições dos Estados Unidos, dia 3, dia 15 de novembro, o primeiro turno aqui no Brasil. Vamos ver tudo o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ficar a situação econômica, o senhor citou a crise fiscal, temos problema do desemprego, da reativação econômica, é muito complicado, e esses sucessivos ataques ao Estado Democrático de Direito feito pelo presidente. Vamos ver como é que nós conseguimos... E a vacina. E a vacina. Que vamos tomar vacina, apesar do Bolsonaro, que peço que todos os brasileiros se vacinem, né? Sim, isso é importantíssimo. Então, agradeço mais uma vez o contato com o senhor e até a próxima. Eu que agradeço essa oportunidade, sempre uma alegria estar no programa de um homem tão corajoso e tão lúcido que tem esclarecido a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, doutor.